Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje o vídeo bem diferente, ele é bem maior porque a gente tem muita oportunidade para investir em fundos imobiliários agora. Realmente eu tenho falado isso, é a oportunidade da década. Faz tempo que a gente não tem um cenário de taxa Selic caindo e isso é muito bom para os fundos imobiliários. Então, você quer ganhar dinheiro com fundos imobiliários? Assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu trouxe um convidado para falar com a gente aqui, o Luiz Amaral. O Luiz, tudo bem, Luiz? Fala aí, cara, tudo bom? Graças a Deus. E você, como tá? Tudo certo. Então, pessoal, o Luiz, ele é gestor de fundo imobiliário, né? Ele já tem mais de 16 anos de experiência no mercado. Quase 16 anos. 16 anos. Então, é um cara que entende tudo de fundos imobiliários aqui para bater esse papo com a gente. Inclusive, ele também tem uma novidade tecnológica aqui, né? Para quem quer investir em fundos imobiliários com mais facilidade. Daqui a pouco ele vai explicar aqui para a gente. E, Luiz, se apresenta aqui antes de tudo. Bom, eu sou gestor da TRX, sou sócio da TRX, trabalho com fundo imobiliário há quase 16 anos. Na verdade, antes mesmo dos fundos imobiliários, a gente fazia a gestão de FIPs, que era Fundo de Investimento em Participação, que é um fundo diferente do fundo imobiliário, não tem os benefícios fiscais e tudo mais, mas esse era o foco da TRX no início. Em 2010 a gente fez o nosso primeiro fundo, e como eu estava nosso primeiro fundo imobiliário propriamente dito, né? E aí, como eu estava te explicando agora há pouco, naquela época o mercado inteiro tinha 15 mil investidores. Então imagina, hoje a gente está falando de 2 milhões e 100 mil aproximadamente o número de investidores pessoa física via bolsa. Naquela época o mercado inteiro eram 15 mil. Hoje só o nosso fundo, o TXF11, conta com mais de 105 mil investidores. Então tem uma longa jornada, uma longa experiência nessa indústria. E quando eu comecei, a gente brinca que era tudo mato, né? Tudo mato. A gente estava realmente Cara, no início da indústria. eu quero aproveitar muito dessa sua experiência para a gente conversar aqui com o pessoal sobre o cenário de fundos imobiliários e não só isso. Vamos conversar um pouquinho também sobre essa tendência, né, da própria indústria, pegar um pouco dessa sua experiência com gestão, também essa parte nova que você está trazendo com o aplicativo para investir. Eu vou aproveitar muito, então, para conversar contigo sobre isso. Vai ser muito bom o nosso papo. E olha isso, pessoal, 15 mil investidores lá. 2010. Hoje são mais de 2 milhões de investidores na bolsa. Não, imagina, eu gastava 90% da reunião tentando explicar para o investidor o que era fundo imobiliário. Imagina, a liquidez do mercado secundário era irrisória. Então, o investidor que entrava, ele casava com aquele fundo. Porque hoje não. Hoje você compra um TXF11, por exemplo, ele negocia na bolsa 3, 4, 5 milhões de reais por dia. Imagina, naquela época você comprava, o mercado era tão pequenininho que por mais que você quisesse vender, era difícil. Você tinha que quase que contratar um corretor de imóveis para vender as suas cotas. Hoje não. Hoje o mercado está muito mais desenvolvido, muito mais pungente, né? Então, realmente é uma indústria que cresceu muito nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, e tem potencial para crescer muito mais. Então, galera, você que está assistindo esse vídeo aqui, sinta-se privilegiado, porque você tem acesso a essas informações aqui com muita facilidade, coisa que antigamente não tinha. E os fundos imobiliários são uma ferramenta, né? São um instrumento muito bom, né? Para o investidor é muito fácil de entender, ganhar esse dividendo mensal, né? Esse aluguel é bastante interessante. Agora, Lu, eu quero saber a sua opinião, porque eu tenho dito que o cenário que a gente vive hoje é o melhor cenário desde 2016, principalmente por causa da tendência da taxa Selic de queda agora. Isso faz com que a Bolsa de Valores tenha uma tendência de alta. Então, eu tenho dito que é a melhor oportunidade ali dos últimos anos de investir em fundos imobiliários agora. O que você acha do cenário atual? Eu acho que você tem total razão. Tem uma correlação direta entre taxa de juros e a precificação das cotas, porque você tem dois tipos de ganho em fundos imobiliários. O primeiro ganho é o mais fácil de entender, né? Que é o dividendo, ou seja, todo mês a empresa paga um aluguel por um determinado imóvel que é propriedade do fundo, todo mês os gestores recolhem esse dinheiro, pagam as despesas do fundo e distribuem os dividendos todo mês de maneira isenta para os investidores, para os clientes dos fundos. O segundo tipo de ganho é na valorização da cota. Quando os juros sobem, as cotas têm uma tendência de queda, então elas comprimem o preço. Quando os juros caem, ele faz o movimento inverso. Os dividendos permaneceram ali sendo pagos, mas quando os juros estão num patamar mais alto, os investidores esperam receber mais renda. Então, com isso, as cotas acabam caindo.
Quando os juros começam a cair, eles estão dispostos a receber menos, não que vai diminuir o dividendo, mas como a cota vai valorizar, quem entrar depois vai acabar recebendo percentualmente menos dividendo. Então, o momento é muito oportuno, porque a gente vem aí de um ano de taxa Selic a 13,75, a um período ainda maior de taxa ascendente, crescendo, subindo, ninguém sabia exatamente até onde ia. E agora, imobiliários nessa época sofreram. sofrendo, né? Na ótica de precificação da cota, como eu disse, né? Na ótica do dividendo, quem entende que o fundo imobiliário é o equivalente a você ter um imóvel alugado, quem entende isso, compra mais cota quando ele está lá embaixo. Agora, o mercado como um todo acaba jogando o preço mais para baixo. Então, assim, o momento é muito oportuno porque realmente a tendência dos próximos meses, com a confirmação da queda da Selic, com uma continuidade de queda da Selic, inflação controlada, a tendência de valorização das cotas. E sabe que eu peguei um estudo outro dia, eu acho que até coloquei aqui no canal para o pessoal assistir, que em 2016, quando a gente teve essa mudança da rota da taxa Selic, naquele ano estava mais ou menos parecido com o que esteve agora, acho que era 14%. Começou essa mudança, né, caiu, se não me engano, até 8%, a taxa Selic. O IFIX, né, que é essa grande média dos fundos imobiliários, subiu 146%, né, sendo que o IFIX ele já conta uma valorização e o dividendo assim, né? Sim. Então, é um aumento assim de mais de 100% em coisa de um ano e meio. Sim. Ainda tem espaço? Você acha que ainda tem muito a ganhar quem investir em fundo imobiliário agora? Acho que sem dúvida. Tem muito a ganhar na valorização, além de ser um ótimo ativo de renda, né? Então, primeiro é um bom ativo para você ter para o teu planejamento financeiro, porque ele é um pagador de dividendo recorrente. Eu, que sou um investidor assíduo de fundos imobiliários, eu utilizo esses dividendos no meu dia a dia. Ajuda a me a pagar o meu cartão de crédito, a escola das crianças. Então, já tem essa perspectiva. Agora, a valorização, agora é a hora de comprar. Mais do que nunca, porque quem tem experiência ao longo dos últimos 12, 18 meses foi comprando, sem saber quando ia vir a queda de juros e, consequentemente, a valorização. Agora é dado. Os juros vai cair, a gente está aí, é fato quase que consumado, e a tendência, sem dúvida, é de valorização. E a festa não acabou ainda, né? Pelo contrário, está só começando. Exatamente. Eu vejo gente falando assim na internet, nos comentários, poxa, perdi a alta dos fundos imobiliários, porque eu acho que se a gente puxar 30 dias, 60 dias, muita gente, quem está assistindo aí o nosso vídeo, ganha dinheiro. Aí tem gente que acha que já subiu demais e que não tem mais espaço. Não, tem espaço para subir. Acho que tem alguns aspectos que determinam o preço da cota. Um deles é quando você compara ele com o cupom da NTN. O que é a NTN? É uma nota do Tesouro do governo que paga uma determinada taxa de juros mais inflação. Essa taxa de juros que você compara usualmente com os dividendos do fundo imobiliário. Então, o que acontece? A gente tem duas questões. Uma, que a taxa de juros estava muito alta. E segundo, que o prêmio médio que os fundos imobiliários estavam pagando em relação à NTN estava muito alto também. Então, com o controle da inflação, com a redução da taxa de juros, primeiro você diminui o referencial e segundo você diminui esse spread. Então, essa diferença. Então, é um ganho, uma possibilidade de ganho dobrado. São dois fatores que fazem com que a cota do fundo imobiliário tenda a valorizar. Deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto aqui, porque eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar. Porque muita gente compara o fundo imobiliário com a taxa Selic, né? Então, se a taxa Selic está rendendo 13% ao ano, por que eu investiria num fundo imobiliário que rende 9% ao ano em dividendos? Essa é uma pergunta muito comum. O que você responde para quem fala isso? Então, essa é uma pergunta ótima, na verdade, porque a gente tem que comparar o ganho real. Por quê? O fundo imobiliário é um conjunto de imóveis. Já tem tem estudos que mostram que os imóveis tendem a corrigir pelo menos pela inflação. Dali para cima. Muitas vezes eles valorizam acima da inflação. Então, se você imaginar que o teu dinheiro está preservado, está protegido da inflação, porque são imóveis, os aluguéis que você recebe, você pode consumir todo mês, uma vez que o teu principal está redeado, digamos assim, pela inflação. Não é algo linear, né? Não é exato. Subiu a inflação, subiu o imóvel, mas no médio e longo prazo é isso que tende a acontecer. Então, quando a gente está falando de fundo imobiliário, a gente tem que comparar com o ganho real. Então, a taxa de Selic está a 13, mas a inflação está 5, então a gente já está falando de um juros real de 8, menos impostos.
fundo imobiliário pagando 9 isento de imposto. Então, é essa comparação que tem que fazer. É claro, ainda é uma indústria relativamente nova. Até 2018, a gente estava falando aí da casa de 200 mil, 250 mil investidores. Hoje a gente está falando de 2 milhões, quer dizer, cresceu 10 vezes a base de investidores ao longo dos últimos 5 anos. Ainda é uma indústria jovem, ainda é uma indústria que tem muito, e é muito bacana vir aqui e falar em um canal como o teu, para levar esse conhecimento para as pessoas, porque as pessoas estão aprendendo, estão começando a entender o que é fundo imobiliário e com o que deve ser comparado. Ótimo, então vamos aproveitar esse gancho aqui. Eu queria te perguntar justamente para esse investidor que é um pouco mais iniciante, que às vezes ele entrou nesse mercado de fundos imobiliários há pouco tempo, aí ele viu volatilidade na cota, pode ter gente que está assistindo a gente que perdeu dinheiro, né, porque teve fundo imobiliário que caiu aí 30%, 40% em 2023. Você acha que o mercado de fundos imobiliários ele é seguro? E o que você diria para um investidor mais iniciante? Bom, primeiro, você não concentrar tudo em um ou dois fundos, né? Você montar uma carteira diversificada. Então, quando você está investindo em uma carteira de fundos, 10 fundos, 15 fundos, 20 fundos, você está menos exposto a um problema pontual de um fundo. Existe uma questão sistêmica, juros subiu, a indústria como um todo acaba baixando, então essa volatilidade é normal, e tem problemas pontuais de alguns fundos, né? O chamado high yield, por exemplo, aquele fundo que paga muito dividendos, você fala, pô, mas por que está pagando tanto dividendo? Naturalmente, porque está investindo em operações de mais risco. Então, fundos high yield, por exemplo, tem que ser um tempero na tua carteira, não pode ser o principal fundo, não pode ser seu principal investimento. Então, você analisar muito bem o gestor, analisar muito bem o fundo, quais imóveis estão dentro daquele fundo, qual é a estratégia, é logística, são shoppings, é prédio escritório, e você montar uma carteira balanceada que tenha bons gestores, bons fundos e bons imóveis. Então, vendendo um pouquinho aqui a minha história, né? A gente desenvolveu o Trix, o nosso aplicativo, justamente para isso, porque as pessoas precisam se aprofundar, estudar o mercado de fundo imobiliário para decidir qual é o melhor investimento. E o Trix, que é o nosso aplicativo, o aplicativo que a TRX desenvolveu, faz justamente isso para você. A gente analisou ali os 400 fundos que tem no mercado, selecionou, fez uma nota de corte ali por liquidez, ou seja, quais fundos são de fato negociados, selecionou mais ou menos uns 80 fundos e dentro desses 80 fundos, a gente montou carteiras pré-determinadas. Então tem a carteira tijolo, tem a carteira shopping center, tem a carteira de parceiros como o Lucro FC, então tem uma carteira lá do Lucro FC. Então a gente montou carteiras porque é trabalhoso você analisar a fundo, ler relatório, acompanhar, saber quais são os imóveis que estão dentro. É trabalhoso e é difícil, é desafiador. A gente tem um time de análise que faz isso todos os dias da semana. Né? Não, sem dúvida. Eu acho muito legal esse trabalho do Trix. Eu já falei aqui para o pessoal do canal. Tem minha carteira de parceiro lá dentro, que é a carteira que eu invisto, né? Já ia mais de 50 mil reais investido lá. Por causa disso, tem uma equipe de análise por trás que seleciona justamente essas melhores ideias de investimento, né? Então, é muito difícil para nós aqui, investidores, pessoa física, entrar em contato com uma equipe de gestão. Porque assim, eu falo para você, você tem que investir em bons gestores e imóveis bem localizados. Cara, é muito difícil para quem trabalha 8 horas por dia e tem seus afazeres de conseguir fazer isso. Eu chego em casa cansado, quer curtir um pouco os filhos, tomar uma cervejinha com a esposa e naquele momento vai estudar fundo imobiliário. Às vezes pode até cair numa armadilha, né? Porque às vezes você vai estudar um pouco, só que você não estudou o suficiente, aí você acaba comprando errado. Sim. Né? Você comprou alguma coisa que você mais perdeu do que ganhou. Sim. Né? Então, ter esse tipo de análise, uma equipe profissional, eu acho muito interessante. A gente vai falar de algumas funcionalidades bacanas desse projeto do Trix, que eu gosto muito. Mas eu abro espaço para você falar também. Ele começou em 2021. Então, a TRX foi fundada em 2007. A gente já desenvolveu diversos fundos. Hoje o nosso principal fundo é o TRX F11. E em 2021, a gente vendo o desenvolvimento da indústria e olhando e falando, pô, a indústria naquela época devia ter ali 1.200.000, 1.300.000 investidores. A gente olhava e falava, bom, a indústria se desenvolveu muito, de fato, mas ainda é um número pequeno de investidores se comparado, por exemplo, ao mercado americano. Você tem 25% da população, ou seja, mais ou menos 80 milhões de pessoas, que investem nos REITs, que são os
primos americanos dos fundos imobiliários, né? Então, os fundos imobiliários nos Estados Unidos são os REITs. Você tem lá 80 milhões de pessoas que investem. E aqui, 1.200.000, 1.300.000, isso lá em 2021, né? Aí a gente resolveu estudar um pouco e falar, bom, quais são as dificuldades? Bom, primeiro, selecionar qual fundo. Qual o gestor, qual o bom portfólio, qual fundo tem liquidez, qual não tem. Como você bem falou, são 400 fundos listados 400 no fundos. Brasil, né? Então Tem alguns filtros de seleção, né? Exato. E aí a gente falou, bom, primeira questão tem uma dificuldade aqui de você selecionar o fundo. Aí depois que você seleciona o fundo, aí você fala, legal, escolhi um fundo aqui, estudei profundamente uma série de fundos, escolhi os que eu quero comprar. Aí você tem que abrir uma conta numa corretora. Aí quando você abre uma conta numa corretora, você tem que encarar um negócio chamado home broker, que é um cockpit de avião, um monte de luzinha piscando, e você tem que entrar lá e pôr a ordem, né? Falar, vou comprar por tanto, tal quantidade. Então, uma série de atritos ao longo do processo, que acabam inibindo as pessoas. Aí depois tem que, quando você tem o ganho de capital, como eu estava explicando, né? Tem o dividendo e o ganho de capital. O dividendo é isento, o ganho de capital tem uma tributação. Então, quando você compra por 1.000 e vende por 2.000, você tem que tributar 20% desse ganho. Então, você tem que calcular... A temida DARF. Emitir uma DARF e pagar a DARF. O aplicativo faz isso para você. Ele calcula a DARF, ele emite a DARF e ele paga a DARF, se você habilitar essa função. Então, a gente mapeou quais eram as principais dores do mercado e a gente trouxe uma simplificação para essas dores. Então, quando você entra lá, são carteiras prontas. Literalmente, em 5 cliques, você está investindo na carteira. Então, você transfere o dinheiro para... Quando você abre a conta no Trix, você está abrindo uma conta digital e você não tem que encarar home broker. A gente tem uma parceria com a Orma, corretora, e todo o ambiente de liquidação é dentro da Orma. E é automatizado, né? E é automatizado. Então, o cliente só entra, compra a carteira, coloca o dinheiro, compra a carteira em 5 cliques e acabou. Habilita lá pagamento de DARF automático e a partir dali é só aproveitar o dividendo todo mês pingando na tua conta. Então, e é muito bom porque já tem essa análise prévia, já tem a automação, né? Então, coloca o dinheiro lá e ele já vai render, mês seguinte vai cair dividendo na conta que eu posso investir, né? Essa é outra funcionalidade interessante. Exato. Porque tem muita gente que investe sem... Tá construindo aquele efeito bola de neve que a gente chama, né? Então, ele está contando com aqueles dividendos para comprar mais cotas para no mês seguinte gerar mais dividendo. Então, ao invés de chegou no final do mês, tenho tanto de dividendo, o que eu vou comprar? Volta para a escrivania, vai estudar de novo, vai decidir. Não, no Trix... Você vai deixar alguns dias lá, não vai investir, de repente passa um mês, você perdeu o time. E não comprou e não rendeu, né? Não rende. E justamente, o aplicativo pode fazer o reinvestimento, também é uma função que você pode habilitar ou não, e se você habilitar, ele reinveste automático. Outro ponto importante, balanceamento de carteira. O que é o balanceamento de carteira? Esse fundo valorizou muito. Pô, vamos vender aqui um pedaço para gerar um ganho e comprar fundos que estão mais baratos? Ou esse fundo, por algum motivo, perdeu o fundamento, ele não tem mais aquele mesmo apelo para investir como tinha antes. Então, o nosso time de análise vai lá, no nosso back-office, né? no nosso painel de controle, ajusta aquela carteira e automaticamente o aplicativo faz esse ajuste da carteira de cada cliente. Não, muito legal. E até compartilhando aqui com todo mundo, né? Eu tenho a carteira lá de parceria junto com eles. E como que foi assim o processo, né? Então, cheguei, conversei com a equipe de análise lá da Trix. A gente determinou ali 10, 11 fundos imobiliários, né? Que estão de acordo com o que eu imagino também, né? Por mais que tenha os analistas ali, a gente conversou junto. E cada um tem um peso, né? Então, quando você coloca o dinheiro lá, essa automação vai colocando esse peso diferente em cada ativo, em cada fundo imobiliário, vai colocando na carteira, o que é muito bom, né? E sabe que a funcionalidade que eu mais gosto é essa de reinvestir automaticamente. Sim. Porque todo mês cai os dividendos daqueles fundos na minha conta lá da Trix. Então eu já sei que está sendo automaticamente reinvestida aonde? De novo, naquele peso que já foi determinado por essa equipe de análise que está tudo aprovado lá dentro. Então, eu acho um trabalho muito bom, bem interessante. Inclusive, galera, eu vou deixar o link aqui, deixar um link na descrição, para você também conseguir acessar o aplicativo da Trix. Você pode ver, por exemplo, a carteira do UFC, investir igualzinho a mim. Então, os meus fundos que eu invisto, você que está assistindo aí pode investir também.
E a gente vai deixar aqui na tela, ao longo do podcast também vai aparecendo aqui um QR Code, que você pode apontar seu celular e aí você já faz o download do aplicativo também, tá? Aí fica bem fácil, você pode também investir, conhecer um pouquinho mais. Quais outras funcionalidades interessantes? Eu acho que 2 funcionalidades que eu destaco, que eu acho que também é um diferencial grande do Trix. Um é você tangibilizar os imóveis, porque você investe num fundo imobiliário e muitas vezes você não materializa que aquilo lá na prática significa que você é sócio, é dono de um pedacinho de grandes imóveis. Então, essa funcionalidade você visualiza no mapa, ele vê a tua localização, e aí ele abre o mapa e coloca todos os imóveis que estão ao seu redor. Você pode ir afastando o mapa e você vai ver todos os imóveis espalhados no Brasil. Ou você pode ir aproximando e muitas vezes você está andando em algum lugar e você fala, você nem sabia que um shopping, um prédio ou algum imóvel, um supermercado era propriedade de um fundo imobiliário e, consequentemente, você era dono de um pedacinho daquele imóvel. Muito Então, legal ir no shopping, né? E falar assim, eu sou um pouco dono. um pedacinho desse shopping é meu. E o Trix traz isso para o cliente, porque ele tem essa função de mostrar quais são os imóveis. Então, você clica no imóvel, abre uma fichinha técnica, tipo um cardzinho de banco imobiliário. É você brincar de banco imobiliário na vida real. Abre um cardzinho falando quantos metros quadrados, qual é o shopping, qual é o fundo que é dono, eventualmente, do shopping ou do prédio. Enfim, então essa é uma funcionalidade muito legal, que eu não conheço nenhum outro aplicativo que oferece isso, porque a gente queria realmente trazer a experiência imobiliária. Para o cara que fala, pô, eu compro um conjuntinho comercial ou eu coloco em fundo imobiliário? Pô, você colocar em fundo imobiliário, o mesmo dinheiro, você está investindo em 300 imóveis, 350 imóveis, 400 imóveis. Então é isso que a gente quis materializar. E provavelmente com mais qualidade também, né? Sim, Tem uma gestão sem dúvida. profissional. Não, e ao invés de você comprar um conjuntinho comercial que você vai ter que administrar, e se ficar vago, você tem 100% de vacância, Aí você tem que correr atrás de um... correr atrás. E não, se o inquilino sai, a pia tá pingando, tem que ir lá arrumar. É trabalhoso, né? Você administrar um imóvel envolve corretor, contador, advogado. E se você quiser vender, você tem que pagar comissão, tem que pagar ITBI. É muito mais simples fundo imobiliário. E sabe uma outra coisa boa? Pode começar com pouco dinheiro. Por exemplo, no aplicativo da Trix. Qual que é o valor mínimo? A carteira de valor mais baixa, a carteira varejo, que são R$150. R$150. Você começa com R$150, tem carteira que o valor mínimo são R$500, que o valor mínimo são R$1.000. O que tem dentro dessa carteira? São fundos que compram imóveis voltados para o varejo. Então, o TXF11 é um dos fundos que compõe essa carteira. Tem loja de E ele departamento, tem supermercado, lojas, instituição de ensino. lojas de material de construção e por aí vai. Ah, bem legal. Por exemplo, a carteira que a gente tem lá dentro de parceria é R$1.000 para investir na carteira Lucra FC, porque a gente colocou 10 a 11 fundos. Porque você queria ter um mínimo de diversificação para o cliente. Exatamente. Se você colocar R$1.000 lá, você já vai levar 10 ou 11 fundos, tá super diversificado. Então, o primeiro aporte é de 1.000. Só que aí depois, os próximos, não precisa ser mais 1.000. Sim. Depois pode ser, por exemplo, R$200. Aí ele pega pelo peso que a nossa equipe de análise determinou e vai colocar agora no primeiro da lista. Quando tiver mais dinheiro, a gente coloca no segundo, terceiro. Exato. Essa parte de automação eu acho muito legal. Essa inteligência, né, que, como você falou, automatizada. Você não precisa ficar gastando energia para fazer essas funções que o aplicativo faz por você. Então você fica com o lado bom do fundo imobiliário, que é o dividendo mensal pingando todo mês na tua conta. Você conseguir enxergar quais são os imóveis que você é sócio, quem são os seus inquilinos, e você não fica com a parte complicada, que é acompanhar, monitorar, balancear e por aí vai. E aí, Lu, é legal a gente falar até, que é uma lição para o pessoal que está assistindo aqui, sobre essa ideia de como analisar um fundo imobiliário, né? Porque eu lembro quando eu sentei lá com a sua equipe, o método de análise é muito bacana, né? Que se baseia na qualitativa e na quantitativa. Perfeito. Né? Quais são os pontos que você acha mais interessantes aqui para alguém analisar um fundo imobiliário para investir? A gente começa na qualitativa entendendo quem é o gestor, qual é o histórico, quais são os outros fundos que ele gere, quais outros fundos ele já geriu. Então, a gente faz uma análise para entender de forma qualitativa quais são as características daquele fundo. E depois a gente faz uma análise quantitativa. Então, qual que é a liquidez, qual que é a performance nos últimos 12 meses, qual que é o dividendo médio que aquele fundo paga.
e aí com base nisso, a gente ranqueia os fundos e organiza as carteiras a partir daí. Tem um ponto interessante também, uma funcionalidade legal, que é uma funcionalidade nova no aplicativo, que é um ranking. Então, você pode selecionar as carteiras pelo critério que você achar mais interessante. Então, eu prefiro ver pelo dividendo. Então, ele organiza as carteiras do maior dividendo para o menor. Eu quero ver qual que tem o menor preço sobre o valor de mercado, ou seja, qual que tem mais potencial de valorização. Você pode selecionar ele e ranqueia. Então, o aplicativo monta esse ranking para você e aí você escolhe a partir do critério que você acha mais interessante. Opções são centenas, né? Eu acho que o legal desse ponto da análise é que você tem tanto os números quanto a qualidade, né? Por isso quantitativo e qualitativo. Sim. Então, poxa, ninguém deve escolher investir num fundo imobiliário só por uma métrica. Exato. Você tem que conhecer o que tem dentro. Sim, né? Quem investiu nesses fundos que caíram 50% em 2023 estão arrependidos, né? Não entenderam no que estava investindo. Essa é a realidade, né? Então, dividend yield é importante ver, com certeza, mas nada sozinho, né? Preço sobre valor patrimonial. Sabe que na parte de qualidade, até eu queria perguntar para você que tem mais experiência. Quando a gente fala de gestão, né? Qual que é o trabalho que um gestor bom ele tem que fazer? Né? Quais são, se você puder citar alguns exemplos aí de bons gestores ou boas gestoras que tem no mercado? Primeiro, tem 2 tipos de gestão. Tem a gestão ativa e a gestão passiva. Cada vez menos você tem fundos de gestão passiva, que é aquele gestor que só, às vezes nem tem a figura do gestor, só tem um administrador do fundo, que só está ali com um determinado imóvel, geralmente são fundos monoimóveis, monoativos, né? Então, você só está cuidando daquele imóvel. Então, isso é um serviço relativamente simples. Isso é uma tendência de até diminuir muito Sem dúvida. conforme a indústria de fundos imobiliários vai crescendo. Já é cada vez mais raro, se você nem vê novos fundos com essa característica, mas tem fundos históricos e que cada vez mais estão tendo os ativos vendidos para fundos maiores. E você tem a gestão ativa. O que é a gestão ativa? É você saber a hora certa de comprar, é você saber qual preço pagar, você saber como alugar, você saber a hora certa de vender, porque gestão ativa também pressupõe, você está lá para receber renda de aluguel, para pingar todo mês na tua conta, mas você comprou um imóvel por 10 e tem alguém oferecendo 13, 14, será que não é uma oportunidade de vender? O TXF11 mesmo, recentemente, teve uma sequência aí de ativos que a gente comprou, investiu, desinvestiu, gerou ganhos complementares. Ou seja, desinvestir quer dizer que você vendeu e abocanhou um lucro. Exatamente, um lucro adicional ao lucro referente aos aluguéis. E eu acho que aproveitando esse ponto, a parte dos contratos, né? Elas são importantes. Vocês lá no TRX, vocês fazem muitos contratos longos, né? Que são os atípicos. Perfeito. O jargão de mercado virou contrato atípico, porque até 2013, se eu não me engano, 2013 ou 2014, você não tinha um capítulo na lei do inquilinato que regrava esses contratos. Então você tinha ali uma praxe de mercado, a multa eram 3 aluguéis proporcionais ao saldo, então tinha uma série de características. O que é o contrato atípico? É um contrato que você estabelece de prazo mais longo e que a penalidade pela rescisão, geralmente, são os aluguéis remanescentes. Então, se você faz um contrato de 15 anos, ele tem que ser cumprido, são 15 anos de contrato. O TXF11 é um fundo que a gente tem uma preferência por contratos atípicos, não é condição. A gente tem imóvel dentro do fundo que não é contrato atípico, é contrato simples. Mas a gente prioriza no TXF11 contratos atípicos. Em algumas situações isso é bom, você tem mais previsibilidade, então, para o tipo de imóvel que a gente acha que isso é bom. Em algumas situações, você tem contratos simples, são melhores, porque uma das características do contrato atípico é a renúncia ao direito de revisional. Então, renúncia recíproca. Então, você e o teu inquilino renunciam à possibilidade de pedir uma revisional. Então, explicando, quer dizer o quê? É um aumento no valor do aluguel? É um aumento ou uma redução. É quando você vai revisar o aluguel a partir de determinados parâmetros, que você pode entrar com uma ação de revisional, e aí, seguindo determinados parâmetros, se ajusta o aluguel ou para cima ou para baixo em função de mercado. Então, você comprou um imóvel numa região que o aluguel valorizou muito, meu aluguel está defasado, passou um determinado período,
você entra com uma ação de revisional para trazer o aluguel Para para cima. contrato atípico não pode fazer No isso. contrato atípico, o usual é a renúncia recíproca. Então, você e o inquilino abrem mão desse dispositivo. Então, quando você tem um imóvel que você acha que ele pode valorizar muito o aluguel acima da inflação, você fala, pô, eu prefiro um contrato típico. Agora, por outro lado, se o aluguel pode cair ou ter momentos... Então, o contrato atípico ele te traz mais previsibilidade. É mais previsível e deve fazer parte de alguma estratégia, né? Tem que fazer parte daquela estratégia ali, daquela gestão daquele fundo. E me tira uma dúvida também, aproveitando. E a questão da inflação? Não tem revisional, mas tem a correção da inflação. Sim, sim, sim. Na verdade, todo contrato de locação, você tem o reajuste anual. O contrato atípico é mais difícil do inquilino vir e falar, me dá um desconto aqui, a inflação foi muito alta. O atípico é um contrato muito forte. Então, é mais difícil do inquilino conseguir uma barganha no momento ruim de mercado. Por outro lado, você também não consegue subir acima da inflação. Você vai corrigir pela inflação e é isso. Mais previsível, né? É linear, né? Você olha, em vez dele ter aquela oscilação maior, ele é mais previsível, mais estável, né? Olha aí, galera, você que chegou aqui e já aprendeu tudo sobre contrato atípico. Não sei se você já conhecia sobre isso, então, obrigado, Luiz, por esclarecer aqui pra gente. E se a gente fosse resumir, então, eu achei legal esse ponto. Por exemplo, você tem lá um inquilino, contrato de 15 anos. Se ele chegar para você amanhã e falar, quero ir embora, ele tem que pagar os 15 anos de uma vez só para ir embora. Exato. Então, o usual, na verdade, é sublocar. Ele subloca. Ele pega aquele contrato, aluga para um terceiro e diminui a exposição dele naquele contrato de locação. Ô, Luiz, me diz aqui uma coisa. Investir em ações ou em fundos imobiliários? O que você pensa disso? Bom, para começar, eu diria que fundo imobiliário. Fundo imobiliário é uma porta de entrada no mercado de renda variável. Ações, o teu potencial de ganho é muito maior. Né? Uma ação você pode ganhar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Você não vai ganhar isso em fundo imobiliário na velocidade que você pode ganhar com ações. Só que a ação você também pode perder muito, pode cair muito, pode virar pó. Um fundo imobiliário dificilmente vai virar pó. E se você pegar um histórico do Ibovespa versus o IFIX, desde a criação do IFIX versus Ibovespa, por incrível que pareça, o IFIX tem um retorno maior do que o Ibovespa, com muito menos volatilidade. Eu acho que esse ponto é muito interessante. Quando a gente coloca esses dois gráficos, a bolsa de valor, as ações são assim, né? O fundo imobiliário é assim. Sim. Varia menos, né? Então é um pouco mais estável. Eu acho que o benefício do fundo imobiliário é que você tem a possibilidade de valorização das cotas, não tanto quanto valoriza uma ação, mas você tem o dividendo todo mês pingando na tua conta. Isso para o investidor comum, como eu, como você, que está ali todo dia ganhando, né, ganha dinheiro, quer investir, quer ver ele trabalhando para você. E você vê, né? Você recebe. É Sim. dinheiro que entrou, não é teórico, né? Você tangibiliza, não é um número no gráfico. Você recebeu e você usa aquele dinheiro. Isso é uma coisa que eu comento muito com o pessoal aqui. É uma questão de não necessariamente precisar dividir uma carteira entre renda fixa e renda variável. Eu acho que dentro da renda variável tem ativos mais seguros e mais arriscados também. Né? Quando a gente fala de fundos imobiliários, então, é muito nítido, né? Aqueles high grades, os high yields estão bem diferentes. Então, eu costumo até falar para o pessoal assim, uma fatia de segurança, pelo menos os meus fundos imobiliários, eles estão na fatia de segurança. Porque eu não gosto muito de investir em fundo imobiliário arriscado. Sim. Para mim, é muito seguro. Então, quando é para correr risco, eu prefiro correr risco nas ações. Sim. Justamente. Acho que dentro da renda variável você tem os dois universos, fundo imobiliário e ações. E dentro do universo ações ou dentro do universo fundos imobiliários você tem várias subdivisões, né? Então, ações você pode estar investindo em ações de crescimento, ou seja, empresas que podem valorizar muito, ou ações de empresas pagadoras de dividendo. Qual que é a diferença da empresa pagadora de dividendo para o fundo imobiliário? A empresa não paga o dividendo todo mês. Ela paga às vezes anual, às vezes semestral, às vezes trimestral, mas ela não tem aquela recorrência e aquela linearidade que o fundo imobiliário tem. E o próprio business dela também não é tão linear, né? E dentro dos fundos imobiliários você tem papel, tijolo. Aí debaixo de papel você tem high grade, ou seja, você vai subdividindo ali as categorias e o importante é você ter um equilíbrio, né? Você ter um balanço desses diferentes perfis de fundos. E o que você me diz? Muita gente me pergunta aqui que tem 100% em fundos imobiliários.
pessoal que acompanha aqui o canal gosta muito de fundo imobiliário, né? Mas assim, eu até acabo recomendando, pessoal, não precisa colocar tudo em FIIs, né? Tem outras opções de investimento, né? Mas, poxa, eu também gosto muito de FIIs, mas eu não coloco tudo. O que você acha? Eu acho que o fundo imobiliário ele tem uma mística, porque depois você pega gosto pelo dividendo, Vicia, né? vicia. Todo o dinheiro que você ganha, você fala assim, eu vou investir porque se eu colocar mais 10 mil, eu vou receber mais 100, 150 todo mês de dividendo. Então, se eu fosse falar, recomendo só fundo imobiliário? Não, acho que você ter um pouco em renda fixa, ter um pouquinho em ações, ter um pouco em fundo imobiliário, eu acho que é bacana você ter uma carteira balanceada. Mas eu sou suspeito, porque eu devo ter uns 90% do meu patrimônio em fundo imobiliário. Caramba, você tá na indústria desde que não existia nada. Você conhece mais que a gente. Então, mas eu gosto muito. Eu e meu sócio, a gente brinca. Toda vez que tem uma distribuição de resultado lá na TRX, a gente fala, bom, isso aqui vai aumentar em tanto o meu dividendo mensal. E a gente vai comprando cota de fundo imobiliário. E no seu pensamento, assim, você como investidor, você acha que o fundo imobiliário ele tem uma característica mais para a aposentadoria? Tem como ganhar dinheiro com fundos imobiliários também no curto prazo? O que você pensa sobre esses prazos? Acho que tem como ganhar no curto prazo. Agora é um cenário claro disso, que você vai comprar e uma série de fundos tem muito potencial de valorização de curto prazo. Mas eu acho que é um dos melhores instrumentos previdenciários que existe. Se você vai comprando todo mês você separa um dinheirinho, vai comprando e coloca a função lá no Trix de reinvestimento automático, o efeito que isso tem em 20 anos, 30 anos é enorme. Então, eu acho que é um instrumento fantástico de planejamento financeiro de longo prazo. É porque ele é seguro, ele tem uma certa resiliência, tem essa capacidade de valorização de longo prazo e o reinvestimento do dividendo faz uma bola de neve muito positiva. Sim, sim. E tem diversificação, né? Então, se você estiver investindo em 20 fundos, você vai estar investindo em 300 imóveis. Qual é o risco de 300 imóveis sofrerem com vacância, com inadimplência e por aí vai? Então, eu acho que essa é a beleza da indústria de fundos imobiliários. E deixa eu te perguntar agora uma outra coisa aqui. Quando a gente fala do investidor de fundos imobiliários, né, a indústria de FIIs, a maioria é pessoa física, né? Então, o investidor que está assistindo, a gente gosta muito disso. Eu queria trazer um ponto aqui. O que você acha desse investidor fazer tudo sozinho ou ele ter algum tipo de assessoramento? O que você, na sua experiência, acha? Eu acho que se o investidor tem tempo e ele tem disposição, é bacana você estudar, você ler os relatórios de gestão, contratar um relatório de uma casa de research. Se você tem essa disponibilidade, é legal, mas o que a gente percebe? Que muitas vezes o investidor começa com aquele ímpeto, estuda, se aprofunda tal, e vai perdendo um pouco aquela energia, né? Então, eu acho legal para quem persiste dentro desse contexto, porque no final, imagina, você vai comprar um apartamento. Você não vai comprar sem entender quem é a construtora, como é que é o imóvel, se ele foi bem construído, quais são os acabamentos. Você quer entender tudo para poder comprar. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Então, de duas, uma, ou você dedica tempo e energia nesse tipo de atividade, ou você delega para um terceiro. A proposta de valor do Trix é justamente essa. É isso sendo delegado para o nosso time de gestão, que é um time que trabalha com isso há muitos anos e está lá constantemente conversando com gestores, entendendo as perspectivas dos fundos, vendo os imóveis que estão entrando, os imóveis que estão sendo vendidos, novos contratos de aluguel e por aí vai. Tem uma série de análises a serem feitas. Muito bom, excelente. E sabe uma outra questão que muita gente coloca aqui? É sobre os papéis contra os tijolos, né? Isso aí é uma dúvida que todo mundo tem. É quanto que aloca em cada tipo de fundo imobiliário, até porque, na minha opinião, são produtos similares, né? Mas são muito diferentes. Sim. Bom, começa que a diferença vem na origem dos fundos, né? O fundo de tijolo, ele compra imóveis e ele usualmente explora a locação desses imóveis. Então, recebe aluguel e paga o dividendo. Os fundos de papel, ele financia, então ele compra títulos de dívida do mercado imobiliário. Então, ele está financiando, ele está emprestando dinheiro para incorporadores, para desenvolvedores imobiliários, enfim, uma série de possibilidades. Então, começa que eles são totalmente distintos dentro desse contexto, embora seja a mesma formatação jurídica, né? Fundo de investimento imobiliário. Mas eles são totalmente distintos. Com relação a
não existe com relação a quanto investe em papel, quanto investe em tijolo, não tem uma receita estanque, né, contínua para isso. Tem momentos, você fala assim, a inflação está subindo, tem uma perspectiva de subida de juros, talvez seja um momento bom de comprar papel. Os juros está caindo, ou perspectiva de queda de juros, inflação mais controlada. Pô, talvez seja um momento melhor para comprar tijolo. Mas eu acho que, como tudo, o segredo é o equilíbrio. Então, tem hora que a carteira vai ser 60% tijolo, 40% papel, e tem hora que vai ser 40% tijolo, 60% papel. Nunca só papel e nunca só tijolo. Mas você vai calibrando, né? Cada hora um vai ter mais apelo. Excelente. E agora, aproveitando agora o cenário atual, os fundos de papéis vão cair? Acho que não. Cair não. O que acontece, a diferença do fundo de papel do fundo de tijolo, lembra que eu falei sobre o ganho real, né, no começo aqui do nosso bate-papo? O fundo de papel, ele repassa a inflação no dividendo. Então, quando você recebe o dividendo, você está recebendo o que seria o cupom, né, a taxa de juros, mais a inflação. Então, uma parte do que você ganha no papel, você tem que reinvestir para manter seu poder de compra, né, para preservar teu capital. O de tijolo, como o imóvel é o hedge para a inflação, você pode consumir aquele capital. Mas sabe o que eu acho que pode acontecer? Nominalmente pode cair esse dividendo, né? Sim. E eu acho que isso pode assustar um pouco quem está investindo lá de casa. Porque imagina, você tem um fundo de tijolo, a taxa Selic subiu, a inflação subiu, você tem um inquilino. O inquilino vai ficar ali durante o tempo do contrato pagando aquele valor. Sim. Agora um fundo de papel não, de repente a inflação está alta, ele paga um dividendo lá em cima. A inflação caiu, mês seguinte vai lá para baixo. Sim. Né? Então é mais instável até, né? Então, é muito do momento, assim. Se a gente estivesse conversando há 6 meses, só se falava em fundo de papel. Mas sabe que aí diminuiu a inflação, teve fundo de papel que caiu 20%. Sim. Sendo que, ok, né, o cenário muda. Mas assim, de um dia para o outro, tanta gente vendeu assim para cair tanto. Acho que tem duas questões, né? Tem uma que é uma questão do efeito manada, né? O mercado, começou a vender, todo mundo sai vendendo e aí, consequentemente, o preço cai. E às vezes volta, né? Aconteceu, se eu não me engano, com o CPTS no final de 2022. Despencou, né, em janeiro. Está recuperando bem. Não, e vem recuperando cada vez melhor. A Capitânia é uma das gestoras que a gente mais gosta realmente no mercado. E o CPTS é um excelente fundo. Você pode citar outras gestoras que você acha interessante? A gente gosta muito da Kinea, uma gestora que a gente adora, o Credit Suisse, muito boa. A própria TRX, naturalmente. A Capitânia é uma gestora excelente, então... E a Credit Suisse? Tem risco? Porque teve um tempo atrás que falaram do Credit Suisse quebrar, isso impacta os fundos imobiliários aqui. O que é importante ficar claro para o investidor é que o administrador do fundo e o gestor são prestadores de serviço do fundo. Então, o Credit Suisse ele é contratado do fundo, que tem uma personalidade jurídica própria, tem um CNPJ próprio, e o fundo vai lá e contrata o serviço do Credit Suisse para gerir aquele fundo. Então, se numa situação limite uma gestora quebra, é só o fundo trocar o gestor. Então, tira aquele gestor que quebrou, coloca um outro gestor no lugar. O patrimônio não se confunde. Não tem mistura entre o patrimônio do fundo com o patrimônio do gestor. Esse ponto é muito legal, né? Porque a gente tem que entender, então, que um fundo imobiliário, ele é um CNPJ. Como se fosse uma empresa. Como se fosse uma empresa que esse fundo imobiliário tem vários ativos imobiliários dentro dele. E aí, nós, cotistas, somos donos, um pouquinho donos desse fundo. Perfeito. Seja um pouquinho donos desses ativos imobiliários também. E contrataram, através do fundo, o serviço de um gestor e de um administrador para cuidar daquele fundo e daqueles imóveis. É necessário só, então, uma figura de gestor e uma figura de administrador. Na realidade, necessário do ponto de vista de regulamentação, só o administrador é necessário. Mas quando isso acontece, quando são aqueles fundos de gestão passiva que a gente estava falando. O fundo vai lá, tem um prédio comercial bacana, Não tem gestão. coloca ele roupado num fundo e vende, o investidor comprou, mas não tem muito o que fazer, é só coletar os aluguéis e distribuir, é um trabalho mais burocrático. Eu entendi. Então, o administrador, ele acaba pegando mais essa parte mais jurídica, Burocrática. administração, administrativa e burocrática mesmo. É. A gestão é que vai escolher, olha, eu vou contratar o imóvel, eu vou vender, vou atrás do inquilino. A gestão é o estratégico.
né? Quem decide qual é o perfil do imóvel, quem decide se tem que comprar, se tem que vender. Na verdade, não é quem decide, né? Recomenda para o administrador é quem Executa. tem o poder legal para, de fato, exercer a compra ou a venda. Mas é o gestor que está dando o drive estratégico daquele fundo. Ótimo. E aí, cara, uma pergunta muito importante aqui que a gente precisa falar também é sobre taxação, né? Isso é uma coisa que tira o sono do pessoal que acompanha aqui o canal sobre taxação de dividendos. Eu acho que, assim, é um assunto que não deve acontecer nesse momento, mas pode ser que em algum momento da nossa história como investidores, até porque ninguém investe em fundo imobiliário para curto prazo, pode ser que em algum momento tenha algum tipo de taxação de dividendo. Eu não vejo isso acontecer agora. Acho que os fundos continuam tendo suas vantagens, mesmo se forem tributados. Mas aí eu queria aproveitar um pouco da sua experiência aqui. O que você acha? Você acha que vai ter algum tipo de taxação? Você acha que o investidor deve se preocupar de algum jeito com isso? O que você pensa? Bom, é difícil cravar, né? A gente não sabe o que o Congresso pode decidir em relação a isso, né? O setor de construção civil emprega muita gente, né? E é um motor do desenvolvimento do país. E a indústria de fundo imobiliário é um grande financiador dessa atividade. Então, tributar poderia, no curto prazo, penalizar a capacidade de investimento desses veículos. Então, eu não sei, me parece que não seria o ideal tributar, e não acho que seja tão factível, porque se tributa fundo imobiliário, tem que tributar uma série de produtos. Tem que tributar os CRIs, tem que tributar a LCI. Você acaba tributando uma série de instrumentos, né? Então, E não sei se a captação que o governo teria com... seria relativamente baixo para um Apesar tão grande, né? sem dúvida, sem dúvida. Então, eu, a princípio, não acredito no curto prazo, no médio prazo, na tributação dos fundos. Mas ainda que ela venha, o produto continua sendo muito bom, né? É uma forma de investir em imóveis sem você ter a dor de cabeça de ter o imóvel. Então, nos Estados Unidos, os REITs, que eu comentei aqui também, né, os fundos imobiliários americanos, eles têm uma tributação, e é uma tributação pesada. E nem por isso as pessoas não investem. Então, talvez num primeiro momento a indústria sentisse um baque, tivesse, né, uma queda ali dos valores, porque estou recebendo 10 de dividendo, passar a receber 8,5, a tendência é que a cota caia. Mas eu acho que depois o mercado compreenderia também e voltaria a se desenvolver. Mas eu não acredito nessa tributação no curto prazo, não. Muito bom, excelente. E, cara, aproveitando aqui, você consegue listar para a gente alguns erros que os investidores de fundos imobiliários acabam cometendo? Você que tem contato com bastante gente, quais são os principais erros aí que o investidor deve evitar? Eu vou falar um, que eu acho que é o principal, que é você comprar o fundo pelo dividend yield. Mas isso aí todo mundo faz, né? No fundo, porque assim, todo mundo é muito imediatista e a forma mais fácil de analisar é quanto está pagando de dividendo? Está pagando R$1, R$1,50. E aí compra em função disso. Não sabe se aquele dividendo está vindo porque é um investimento high yield, não sabe se foi um evento atípico. Vendi um imóvel, gerei um lucro adicional, então paguei um dividendo maior. Não sabe qual que é a estratégia por trás daquele dividendo. Então, comprar só analisando o dividend yield é o erro mais clássico de quem investe em fundo imobiliário. E um erro também que o pessoal comete, que na minha opinião é um erro. Quero saber a sua opinião. Por exemplo, uma pessoa ela tem um pouco mais de recurso, ela tem dinheiro para comprar um imóvel físico. Ela vai lá, ela compra esse imóvel e coloca para alugar. Então ela comprou esse imóvel não para morar, ela comprou como investimento. O retorno que ela tem com esse aluguel é muito baixo, pelo menos na cidade de São Paulo, mais ou menos o retorno é algo em torno de 0,4. For um residencial é nessa faixa. Mais o imposto que você paga. Mais o imposto. Então, na minha opinião, se a pessoa que tem dinheiro compra um imóvel, ao invés de comprar uma cesta de fundos imobiliários, acaba deixando dinheiro na mesa, não é? Sem dúvida. Acho que não dá nem para comparar, na verdade. Mas comparando, né, você tem o benefício da isenção sobre a receita do aluguel, você está diversificado. Se você juntou 200 mil, 300 mil, comprou um imóvel, se ele fica vago, é 100% de vacância. E além de ter a vacância, você tem que pagar o IPTU, tem que pagar o condomínio, tem que cuidar da manutenção do imóvel. No fundo imobiliário, você coloca 200 mil reais, você pode investir com 200 mil reais em 20 fundos, em 30 fundos. Você está super diversificado
e você vai estar investindo em 300, 400 imóveis. Cara, e olha que loucura, né? A nossa carteira que a gente tem lá em parceria da Trix está rendendo acho que 0,9, 0,96, se eu não me engano. Já a pessoa que colocou lá 100, 200 mil reais num imóvel está ganhando 0,4, 0,5. Bruto. Bruto. Por que ele não coloca o seu dinheiro para investir ali numa cesta de fundos imobiliários, ou você fala em 5 cliques? Então, é o que a gente fala, as pessoas não colocavam, muitas vezes, por causa dos desafios que a gente conversou aqui no começo do nosso bate-papo. Mas o Trix veio justamente para simplificar isso. Porque seria difícil fazer uma análise, porque é trabalhoso, não entende direito o que é uma corretora. Tem que calcular DARF, tem que pagar DARF, tudo isso o aplicativo faz automático para você balancear a carteira. Então, eu acho que a beleza do Trix é esse, é realmente convencer as pessoas que é melhor investir em fundos imobiliários através do Trix do que investir em imóvel. Cara, aproveitando, deixa eu perguntar uma coisa. Eu vi outro dia que vocês lançaram um índice de mercado, né? Que é o ITRIX, não é isso? Perfeito. Explica pra gente o que é isso. Bom, você tem o IFIX, que é o índice oficial, digamos assim, que Mais ou menos 100 fundos, não é? é por aí, aproximadamente, um pouquinho menos, mas é em torno disso. É, esse índice ele é muito genérico, porque ele tem lá os principais fundos, os maiores fundos com mais liquidez, né? O critério para estar dentro do IFIX é a liquidez, né? Ou seja, quanto que ele negocia no mercado secundário. Só que ele é muito amplo. Então, no IFIX você tem tijolo, dentro de tijolo você tem shopping, tem prédio de escritório, tem galpões, aí tem fundos de papel, ele mistura tudo. O que o ITRIX faz? Ele isola as categorias. Então você tem o ITRIX prédios comerciais, o ITRIX varejo, o ITRIX papel. Então é como se fosse um zoom no IFIX. Então você fala assim, eu quero ver só esse grupo de fundos. Então, por exemplo, se a gente falar que tem 100 fundos imobiliários no IFIX, né, que é a média dos principais fundos negociados. Se eu pegar, por exemplo, o ITRIX de lajes corporativas, vai ter, sei lá, 20. Por aí, exatamente. Então, você vai pegar um índice de 20 fundos de um determinado subsetor, digamos assim. Os principais. Os principais. Os principais FIIs do Brasil, mas daquele conjunto que é mais específico. Então, essa é uma maneira melhor de você avaliar a tua carteira. Então, eu tenho mais escritório. Pô, como é que tá o ITRIX escritório? Tá valorizando. Tem muito potencial de valorização. Então, Cara, e como que faz para construir um índice desse? É difícil? é difícil para construir, mas depois ele roda automático, né? O nosso time de gestão desenvolveu, definiu as regras de peso, estabeleceu os critérios e agora é só atualização. A gente divulga esse índice diariamente. E como que o pessoal que está assistindo aqui faz para visualizar essas informações? Seguir nosso perfil no Instagram, @trxinvestimentos ou trix.com.vc. Um dos dois perfis a gente divulga diariamente. Semanalmente a gente divulga um boletim dos principais eventos que acontecem no mercado. E uma vez por mês a gente faz um relatório muito completo, com um panorama super detalhado do mercado como um todo, que para os clientes Trix eles recebem também esse relatório por e-mail. Muito bom, excelente. Cara, então eu vou deixar aqui mais uma vez tanto o QR Code quanto o link na descrição para você que está assistindo a gente aqui conhecer um pouco mais do trabalho da Trix, que eu recomendo. Acho o pessoal lá muito bom, muito competente. Vocês viram aqui no bate-papo, né, que é o pessoal que sabe o que está falando, né? Então pega seu link, pega esse link aí para você ver um pouquinho mais do aplicativo da Trix e também desses boletins, né? Que vocês soltam diariamente o resultado do ITRIX. Sim. E tem bastante coisa também, né? Tem um relatório semanal, o boletim semanal, que a gente faz um apanhado dos principais eventos que aconteceram no mercado. Diariamente a gente divulga o índice, né? Os índices ITRIX. A gente aconselha quem está nos assistindo a acompanhar a gente nas redes sociais. Então, no Instagram, @trxinvestimentos e @trix.com.vc. Nos dois perfis, a gente divulga diariamente ou semanalmente essas informações. Pô, muito obrigado, cara. Valeu pela presença aqui, Luiz. Ricardo, obrigado pelo tempo e agradeço muito a tua audiência. Bota aqui no comentário se quiser que o Luiz venha de novo aqui, quem sabe a gente traz ele. Valeu, gente. Um abração e até mais.